Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre situações que vêm ocorrendo no nosso país que parecem ser pequenas, coisas pequenininhas, mas na verdade vão fazer muita diferença em nossa sociedade, principalmente nas gerações futuras. Uma das notícias que eu quero comentar com vocês saiu no site Conexão Política, que fala sobre cotas para transexuais em concursos. E a outra notícia que eu quero analisar aqui com vocês é sobre um shopping na Bahia que resolveu colocar o tão sonhado banheiro sem gênero. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like e também comente. Seu comentário é importantíssimo para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo do canal e também para ajudar aqui no engajamento e esse canal crescer mais e mais, ok? Então fique comigo até o final desse vídeo, caso você tenha se interessado aí pelo tema, né, pelos assuntos, e vamos ler a matéria que saiu no Conexão Política para a gente ficar por dentro, né, direitinho do que está ocorrendo e eu poder comentar e vocês também poderem comentar aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, gente. A Defensoria Pública de São Paulo decidiu criar pela primeira vez na história do órgão um regime de cotas para pessoas transexuais em concursos para cargo de defensor público. A decisão foi oficializada no último sábado. Bom, vamos falar um pouco mais de cotas, né? Eu já venho abordando esse assunto aqui com vocês. Eu fiz um vídeo, né, falando que o pessoal da esquerda, o movimento negro, estava tentando colocar até, acho que até 2062, essa lei de cotas raciais. E eu falei com vocês sobre o deputado Hélio Negão, que fez um discurso maravilhoso, demonstrando que o que leva um ser humano a entrar numa universidade, fazer um concurso público e ter êxito não são as cotas raciais, e sim um estudo de base de qualidade. E eu comentei com vocês nesse vídeo, né, falando sobre as cotas raciais, que se cotas fosse algo tão bom, nós não precisaríamos dar continuidade a esse plano social. Mas a esquerda, a gente sabe como é que é, eles não querem apenas direitos, eles querem bônus para continuar convivendo em sociedade e não sofrer nenhum tipo de problema. Ou seja, algo muito abstrato, algo que não existe no nosso mundo, na nossa realidade. Todos nós vamos ter problemas, vamos ter desafios em nossa vida. Não adianta colocar cotas para isso, cotas para aquilo, porque os desafios continuarão. Porém, eles querem viver uma vida onde eles não vão escutar discursos contra, né, o que eles acham, o que eles acreditam. Eles querem viver em um mundo onde eles vão ter toda a facilidade do mundo, enquanto as outras pessoas que não se encaixam nessa caixinha ideológica serão excluídas, porque é isso que vem ocorrendo. E agora, é claro, eles estão tentando, né? Estão tentando e pelo jeito conseguiram colocar cotas para transexuais em concurso, né? Para defensor público. E é bem interessante isso, porque como eu também falei com vocês nesse vídeo onde eu falo de cotas raciais, eu vou tentar deixar esse vídeo no finalzinho para quem quiser assistir. A cota, sinceramente, para minha pessoa, na minha visão, é uma autodeclaração de impossibilidade de conseguir aquilo que quer. Você precisa de um empurrãozinho do Estado para você conseguir chegar aonde você quer. A cota, para mim, é algo que denigre a pessoa. Sinceramente, para mim é isso. Eu acho que todos nós devemos lutar pelos nossos sonhos, estudar para isso e fazer o concurso público de forma equilibrada e competindo de forma positiva com outras pessoas, independente de sua cor, sua classe social. Mas, como eu disse para vocês no início do vídeo, não é isso que a esquerda quer promover. Ela quer promover uma facilidade inexistente, colocar essa ilusão na cabeça das pessoas, e agora com essas cotas para transexuais, eles querem facilitar, eu não diria nem facilitar, mas enfim, facilitar a entrada de transexuais nesse cargo público, como se isso não existisse, né? Porque quando a gente começa a ler essas matérias e ver, vamos criar cotas para transexuais no cargo de defensor público, parece, né, dá uma visão para quem ainda é ignorante, né, nessas situações, que os transexuais eram proibidos de fazer esse tipo de prova, esse tipo de concurso. E não é essa a realidade. Todos têm a liberdade de se inscrever num concurso, a liberdade de estudar e, se tiver
capacidade para tal coisa, passa e começa a trabalhar ali naquele cargo. Então, a esquerda ela vem promovendo essa ideia de cotas, entre outras ideias, não porque eles abraçam a causa dos transexuais ou dos negros, etc. e tal. Na verdade, você quando começa a estudar sobre esses movimentos sociais que a esquerda abraçou, você começa a entender que todas essas pessoas são usadas pela esquerda. Eu estava até lendo aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para falar melhor com vocês. Eu estava lendo uma carta, né, de um tal de Harry White, que foi enviada em 1934, né, para o Stalin. E esse cara, ele era homossexual e ele era revolucionário. E tem até uma parte aqui da carta que ele começa a questionar o Stalin, porque na época da União Soviética houve uma perseguição a essas pessoas. E ele fala com o Stalin o seguinte: não é porque eu sou homossexual que eu não posso ser um revolucionário. Eu sou um bom cidadão soviético. Então, você poderia, tipo, eu vou colocar aqui nas minhas palavras, tá? Você poderia dar uma olhada melhor nessa lei, que teve uma lei lá que levou a homossexualidade como algo promíscuo, né? Pederastia e tal. Você poderia dar uma olhada nisso e rever os seus conceitos quanto a isso, porque segundo esse Harry, existem dois tipos de homossexualidade, tá? Ele dizia que existe a homossexualidade onde é inata, né, ou inato, e existe a homossexualidade por questões econômicas, porque ele diz que o capitalismo empobreceu as pessoas e nesse empobrecimento as pessoas, né, os homens foram para as ruas e acabaram se prostituindo, levando isso como um trabalho, e ele acreditava que os inatos, eles não deveriam ser perseguidos, porém deveriam, né, rever sobre essas pessoas que não, vamos dizer assim, não nasceram assim, mas se transformaram assim por uma causa econômica. Então, através dessa carta desse Harry para o Stalin em 1934, você tem uma visão muito ampla de que a esquerda, os revolucionários, os comunistas, eram totalmente contra aos homossexuais e falar de mulher aqui, vocês que me acompanham já sabem muito bem, que as mulheres também são usadas, foram muito usadas para a revolução. Elas só não conseguem enxergar toda essa situação porque, por conta de uma ignorância muito grande, elas não estudam as intelectuais feministas, porque se começarem a estudar desde o início, vão entender que elas são massa de manobra para a destruição da família tradicional. Então, toda essa situação de abraçar essas causas não é por amor, não é porque ama, não é porque acha bonitinho, nada disso. É simplesmente uma causa, né, para a revolução. São pessoas que, para eles, são descartáveis. Vamos usá-los e depois vamos descartar. Cuba, né, entre outros países aí que tem um regime comunista, um regime bem parecido com o regime soviético, demonstra muito bem isso, né, a perseguição a essas pessoas. Outra coisinha que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Parque Shopping Bahia. Acha que pode... Não, desculpa, gente. É que eu tô lendo aqui uma postagem do André Porciúncula, que ele botou assim: ó, o Parque Shopping Bahia acha que pode enfiar um marmanjo no banheiro feminino com crianças e mulheres, mães e filhas, só porque ele diz ser uma mulher. Entrarei na justiça contra esse absurdo. Isso é um crime e um desrespeito com nossas mulheres. O que acontece? Esse shopping resolveu abraçar a causa revolucionária e transformar os banheiros do shopping em banheiros sem gênero. Ou seja, se um marmanjo chegar e falar: não, eu me sinto mulher, nós mulheres dentro deste shopping deveremos aceitar, vamos ter que aceitar esse homem usando o banheiro juntamente conosco e com nossas filhas. E eu já falei com vocês sobre uma grande empresa alimentícia, eu fiz um vídeo aqui para vocês, onde essa empresa também transformou os seus banheiros em banheiros sem gênero. E existe, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né, tem alguns relatos de coisas ruins que aconteceram após algumas empresas colocarem banheiros sem gênero. Porque a gente sabe muito bem que existem seres humanos, que são canalhas e vão usar toda essa situação para o seu bel prazer. Então, imagina a quantidade de homens que vão poder se autodeclarar mulheres e usar esses banheiros juntamente com mulheres
mulheres, né, que muitas das vezes estão sozinhas dentro desses banheiros e a gente não sabe o que pode ocorrer. Existe um leque de possibilidades. Mas, por que eu trouxe também essa notícia para vocês? Porque eu sempre venho falando que nós que somos a favor de uma ideia totalmente diferenciada da ideia de esquerda, temos que, o mais rápido possível, abrir nossos olhos para o que vem ocorrendo, porque esses caras estão metendo o pé na porta. É muito legal quando nós temos políticos, né, de direita lutando contra a linguagem neutra, a colocar esses banheiros, né, neutros dentro das escolas. É muito legal a gente ver os nossos políticos lutando contra essa situação, porque a gente sabe, né, a gente que pensa, estuda sobre o assunto, sabe muito bem que isso não vai dar algo positivo. Porém, nós estamos em um país que eu não sei se vocês já perceberam, que o pessoal da esquerda parece que não estão respeitando muito as leis vigentes, os decretos dentro do nosso país. E eles não se importam se saiu um decreto, se saiu uma lei, se foi assinada uma portaria, enfim, eles não se importam com isso. Eles começam a colocar isso em prática. E eu já falei também aqui no canal uma coisa bem interessante que a gente deve observar, que toda ideia, né, de esquerda, esse pessoal, esses intelectuais de esquerda, usam a burguesia, né, a elite, para poder condicionar as massas. Né? Então, por exemplo, eles usam artistas, grandes empresários, grandes empresas, porque, por exemplo, como que você vai chegar no grande empresário, né, o dono dessa grande empresa alimentícia, e falar que ele não pode usar esse tipo de banheiro dentro da empresa, pois a empresa dele é privada? Como que nós vamos lutar exatamente contra esse banheiro sem gênero dentro de um shopping, de forma legal? Porque nessas horas a esquerda vai abraçar a causa da propriedade privada. Então eles vão dizer, não, você não pode se meter ali porque é uma propriedade privada, então o cara faz na empresa dele o que ele quiser. Claro que a melhor forma de todos nós lutarmos contra isso é não usando, não consumindo os produtos dessas pessoas, porém eles estão trabalhando arduamente, está ficando bem difícil para a população se virar contra, porque, por exemplo, nós temos plataformas de streamings que estão trabalhando arduamente para colocar em prática, para colocar em seus filmes toda essa ideia. Nós temos, por exemplo, a Disney, que vem trabalhando em cima dessa desconstrução social, mas nós não podemos enfraquecer a nossa causa e devemos sim lutar contra isso. Mas eu venho trazendo esses tipos de notícias para vocês, para que vocês possam abrir os olhos da força que eles estão tentando fazer para colocar de forma ditatorial essa ideia na vida das massas. Mas, de todas as formas, nós temos que lutar contra tudo isso que nós discordamos, não simplesmente, né, como a esquerda adora falar, eles não gostam disso porque eles são religiosos, ou porque, eles são puritanos, ou algo do tipo. Não, gente. Nós lutamos contra isso porque, através de estudos, através de leituras, nós sabemos o fim proposto para toda essa ideia que eles estão tentando impor na vida da sociedade. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar esse vídeo, dê o seu like, comente e não vamos enfraquecer nessa nossa luta por uma sociedade justa, equilibradamente, né? Não justa igualitariamente, porque nós não somos iguais, somos indivíduos diferenciados que nos complementamos. Então vamos lutar sim, não vamos enfraquecer nessa nossa causa pela justiça, pela liberdade, né? Pela nossa economia de qualidade. Então, mesmo que a gente veja esses tipos de coisas acontecendo, aí sim que nós devemos ter mais força para seguirmos em frente em nossa luta, em nossa agenda, em nossa causa. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.